Boa noite a todos. A paz do Senhor esteja com a gente. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Amém? Todos acharam? A gente vai ler a partir do verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. O Senhor conhece cada um que está aqui essa noite, Senhor. E aqueles que por algum motivo, alguma situação não pôde estar, mas com certeza vai ouvir essa mensagem. Eu peço que o Senhor fale, continue falando, porque nós cremos que o Evangelho que chegou até nós, chegou com o poder do Espírito Santo. O poder que transforma, o poder que muda a nossa sorte, o poder que traz graça e paz sobre as nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, tira toda preocupação, toda correria, tudo aquilo que possa impedir o nosso coração de receber a Sua mensagem. Queremos ser livres na Tua presença, para ouvir a Ti. Ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença e fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem acerca das virtudes necessárias na nossa vida cristã. As virtudes necessárias na nossa vida cristã. E eu gostaria de chamar a nossa atenção para o elogio que Paulo faz à igreja que está em Tessalônica. E algo que eu observei, eu estou assim há algum tempo meditando nessa carta de Tessalônica, e eu tenho percebido assim que Paulo, ele não inclui no seu elogio algumas coisas que a gente está acostumado a ouvir no nosso dia a dia, nas coisas modernas, que parece-me que há uns tempos para cá, parece que ficou tão importante ao ouvir alguns elogios, Mas, se a gente prestar atenção, Paulo não está se referindo aqui a um bom líder que estava na igreja em Tessalônica, a um bom pregador que estava na igreja em Tessalônica, a uma boa organização eclesiástica da igreja em Tessalônica, a uma pessoa especificamente, nem se eles eram bons em mentoreamento,
mas ele chama atenção para algumas virtudes que são consideradas, né, as virtudes teologais, né, que são importantes, que mostram como a igreja precisa operar. E eu queria destacar essas 3 virtudes que Paulo elogia a igreja em Tessalônica. Vocês conseguem ver aí ou não? A partir do versículo 3. Obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor. Olha que interessante, né? Porque ele diz assim: a operosidade da vossa fé. O Cleiton já trouxe uma outra versão que fala o trabalho, né? A obra, né? A abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança. Eu sempre gosto de, quando fala acerca dessas 3 virtudes teologais, né? Tem um outro verso que Paulo fala que destaca melhor, né? Vocês se lembram? 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala dessas 3 virtudes. Se lembram ou não? Que ele vem falando aquele texto que é a máxima do amor, né? Não é isso? Ele termina dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3, porém, o amor é o maior. Mas ele fala das 3 virtudes. E aqui, interessante, que ele está falando para a igreja em Tessalônica. Então eu queria pedir, assim, para você pensar comigo, que Paulo está falando com a igreja, com a comunidade de Cristo para as nações. Amém. E está nos destacando 3 virtudes que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Porque se a gente pensar, aí você poderia falar para mim: Chico, mas evangelismo é importante, mentoria é importante, discipulado é importante. Sim, são importantes. Mas nós não podemos deixar de lado 3 virtudes tão importantes como essas. E se a gente pensar, ultimamente, essas virtudes têm sido abaladas no seio da igreja. Por tudo essas questões que a gente tem passado, né? Essas 3 virtudes, elas são muito assim abaladas. E aqui Paulo está trazendo, de novo, mostrando que essas virtudes, elas são necessárias, porque elas indicam realmente o que constitui uma igreja bem-sucedida. E Paulo, ele está enfatizando que essas virtudes, elas estão ligadas, né, entrelaçadas a algumas, vamos dizer assim, alguns elementos que sobrepõem as virtudes. Vocês percebem ou não? Ele fala da fé, mas ele não fala simplesmente da fé, mas ele fala da operosidade da vossa fé. Ele não fala simplesmente do amor, mas ele fala de um amor que é abnegado, abnegação do vosso amor. E ele fala não somente da esperança, mas da firmeza da nossa esperança. Para só um pouquinho aqui e pensa num detalhe, né? Deuteronômio, capítulo 30. Num ponto muito importante da constituição da igreja, né, no Antigo Testamento. Moisés fala uma coisa importante.
ele diz assim: quando, pois, todas essas coisas vierem a ti, bênção e maldição que pus diante de ti, e tu recordarás delas entre todas as nações para onde lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. Desde aí ajuntará o Senhor o teu Deus e tomará para lá. Essa promessa do Senhor há de se cumprir. Aonde está firmada a nossa esperança? Aonde nós estamos firmando aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Aonde nós temos depositado a nossa esperança? Amados, isso é sério. Porque se a gente parar e pensar, a nossa esperança hoje parece que está firmada em outras coisas e não no Senhor, não nas promessas do Senhor. A promessa do Senhor, Ele é fiel para cumprir. Mas onde está firmada a nossa esperança? Nós precisamos entender isso. A esperança é uma virtude do Senhor na nossa vida. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Aonde está firmada a tua esperança? A Bíblia fala também em vários outros textos, sempre falando dessas três virtudes. Tudo acontece porque elas estão ligadas e cada vez mais elas são amalgamadas em nós. E nós vamos nos firmando naquilo que é a promessa do Senhor para mim e para você. Mas nós precisamos dar passos confiantes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em outras passagens do Novo Testamento, a gente vê Paulo falando de novo acerca dessas virtudes. Mas eu queria fixar aqui nessa carta em Tessalônica, porque é interessante que Paulo está falando especificamente à igreja. E parece-me que hoje há uma luta do inimigo querendo desconectar o nosso coração das promessas do Senhor para nós, ao ponto de acharmos que a gente tem fé fora da igreja, fora do corpo. Porque se a gente parar um pouco, analisar o que Paulo está falando à igreja em Tessalônica, a gente percebe que ele está mostrando aqui que essas virtudes, elas sendo manifestas, elas implodem barreiras, anula sofismas, quebra vãs filosofias, pensamentos contrários. Essas virtudes, elas precisam ser manifestas para que a comunidade Cristo para as Nações cumpra o chamado que o Senhor tem para nós. Cada um de nós aqui somos parte de um corpo. Aonde quer que o Senhor tenha te colocado, quando você não está em comunhão aqui, você precisa refletir aquele que te arregimentou. Refletir a graça de Cristo. Refletir aquilo que é as virtudes do Senhor. Aonde quer que a gente se ajunte, nós precisamos estar ligados em espírito, de fé, esperança e amor. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Não existe várias. É uma só fé, um só Espírito.
mas parece que o inimigo tem trazido a confusão para arraial do povo de Deus. E mais uma vez, Paulo traz luz aqui para a forma como ele está. Essa minha Bíblia aqui, o subtema aqui está o elogio de Paulo aos Tessalonicenses. E eu fiquei assim, essa madrugada eu estava orando, eu estava pensando assim, qual seria o elogio que Paulo faria da comunidade de Cristo para as nações? Você já parou para pensar nisso? Paulo, ele tinha um propósito, mas acima de tudo ele esperava uma resposta da igreja. Esperava uma posição. E eu queria, assim, ainda destrinchar um pouquinho mais esse assunto com vocês, né? Sobre essas 3 virtudes, né? E a primeira que eu queria destacar é exatamente a fé que opera. Porque operosidade da vossa fé é uma fé que trabalha. Eu sei que você pode me dizer assim, Chico, mas Romanos fala que todo cristão é justificado pela fé. Sim, somos justificados pela fé. Mas é uma fé que produz algo. Amém. Ela tem consequência. Ela tem operosidade. João Batista, na pregação de João Batista, ele falava para aquele povo que estava assim tão afastado, confuso, né? Porque se a gente se lembrar, João Batista foi o último profeta que falou depois de 300 anos de silêncio profético. Se lembram disso? E em Mateus 3,8, a palavra que João Batista proclamava era: produzam frutos dignos de arrependimento. A fé, ela nos empurra para a operosidade. Ela nos tira da nossa zona de conforto. Pela fé, nós damos passos operosos. Alguém pode ler Tiago 2,14? Tiago fala uma coisa interessante. Isso. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Vocês conseguem pegar a mensagem do apóstolo aqui? Ele tá falando algo em cima do que Paulo está falando. O que Tiago está dizendo aqui? Que a fé precisa ser operante. E se você prestar uma atenção, a palavra trabalho, né, obra aqui, né, algumas versões fala trabalho também, né? Não sei se alguém tem essa versão de Tiago 2,14. Porque uma versão diz assim: se alguém disser que tem fé, mas não trabalhar, será que essa fé pode salvá-lo? E é muito importante a gente entender que essa palavra no original é erga.
E uma das traduções de erga é trabalho, obra, operosidade. E ainda algumas versões trazem uma tradução que eu acho perfeita: ação. Uma fé que gera ação. Porque senão a gente pode cair no erro de achar que a fé é pelas obras. Não. A fé, como eu falei no começo, nós somos justificados. Mas nós não podemos ficar achando que pela fé eu estou salvo, se eu não entender que a fé, ela traz em mim automaticamente uma necessidade para a operosidade, para a ação, para o trabalho. Porque aqui em a versão que é mais usada, em Tiago 2,14, traduz como obra. Mas qual o contexto? E aqui que a gente precisa entender. Por que às vezes eu estou trazendo o original para a gente pensar, né? Porque essa palavra ela foi traduzida e o tradutor ele seguiu uma linha de pensamento. Qual foi a linha de pensamento que o tradutor usou aqui? Ele olhou e entendeu que Tiago estava querendo dizer que o contexto aqui é ajudar a suprir as necessidades dos santos. Opa! Então eu preciso ser operoso. Porque Tiago coloca essa nossa ação como um exemplo de fé. Agora, o texto aqui que nós estamos lendo de 1 Tessalonicenses, no versículo 3, né, de 1 Tessalonicenses 1, ela foi traduzida, a mesma palavra, erga, foi traduzida por operosidade. E aqui, Paulo está falando que eles eram alguém que, é que eu estou sem manga aqui, né? Arregaçava a manga. Com a mente confiante que a obra que ele está fazendo tem um fim, tem uma ação. Eu tenho fé para fazer isso. Então nós precisamos entender que a questão que Paulo está elogiando, a gente, como eu falei no início, né, não se esqueçam, né, que Paulo está elogiando a igreja em Tessalônica. Amém? E a gente precisa entender então que a questão aqui é que as obras da fé, ou a operosidade da fé, demonstram obediência aos mandamentos. Obedecer os mandamentos é uma obra de Deus na minha vida. Você concorda ou não? É um passo de fé. Obras da fé é ver os propósitos de Deus se cumprindo na minha vida. Amém. Oh, glória! Para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e através da minha vida. Ação. Então vocês percebem como está ligado? E nós não podemos esquecer que isso está dentro de algo que nós, como corpo, nós cremos. Que nós somos uma comunidade que acredita no discipulado, acredita na grande comissão de ir fazer discípulos. Uma fé em ação. É viver uma vida pura e piedosa. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Como a gente pode ver, ainda que se você pular uma página aí, no capítulo 4,
a gente vê Paulo falando dessa operosidade, né? Então ele vem e ele vai falando aqui um exemplo, né, de como viver no amor fraternal, na vida ordeira. Ele traz todos os ensinamentos que a gente precisa. Então não tem como a gente chegar e falar assim, mas como assim? Não, nós temos sido ensinados. O Senhor tem falado o que é viver uma vida pura e piedosa. A segunda virtude que Paulo trabalha é a abnegação do vosso amor. E uma das melhores traduções, né, para essa frase, eu diria que é a dedicação do amor. A NVI faz uma tradução que é interessante. É o esforço motivado pelo amor. Que tudo isso está ligado aqui à tradução mais comum que nós temos, né? Que é a operosidade da fé. Enquanto a fé se relaciona à nossa obediência a Deus, o amor se relaciona mais o quanto nós estamos dispostos a pagar o preço, a se doar ao nosso irmão. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Porque parece que é simples, mas não é simples. Porque uma das coisas que a gente mais ouve, né, as pessoas falam, eu te amo, meu irmão. Parece que isso virou um jargão. Porque quando a gente entende da abnegação do amor, né, ou da dedicação do amor, o quanto a gente está disposto a se doar ao irmão. Vamos por mais um ingrediente aqui, né? Quem está sendo o árbitro na nossa vida para olhar para o irmão com amor abnegado? O Espírito Santo ou os nossos conceitos que a gente tem aprendido no mundo? Deixa o Espírito Santo falar. Não fuja dessa pergunta. Porque eu creio assim que nós precisamos responder essa pergunta. Sabe por quê, queridos? Há uma sentença do Senhor Jesus em Lucas. Se lembram dessa sentença ou não? Quando ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Por que se esfria? Porque não é mais um amor abnegado. É um amor que coloca convenções, condições, que coloca limites. Não é mais um esforço motivado, mas é um amor frio. Tem aquela aparência de coisa bonita, né? Só que Jesus falou o que sobre isso? Ele deu um nominho bonito, né? Sepulcro caiado. Por isso que eu fiquei pensativo, né? Assim, como nós estamos equivocados quando a gente pensa em fazer um elogio para alguém. Vocês percebem ou não? A gente fica buscando sinônimos, né, palavras, em filosofias, em coisas assim que a gente, né, e esquece das promessas que Deus tem para a vida.
Eu posso olhar para o Filipe e falar muitas coisas. Mas Paulo aqui ele está falando um elogio com profecia. É um elogio profético. É um elogio que há uma unção de Deus. E mais para frente aqui, depois vocês vão perceber por quê. Então, olha como é interessante isso. Como que nós estamos... Vamos pegar o Felipe aqui, né? Tá bonito aqui na minha frente. Aqui, né? Já é um elogio, né? Elogio. Dia de sorte. A Iris posta lá a foto do filhinho deles, né? Para mim, eu estou vendo o Felipe. Eu não sei se vocês veem, né? Eu vejo o Felipe. Imagina o Felipe nenê, né? Pacatão, né? O jeitão do Felipe. Mais um elogio. Então, vocês percebem? Mas eu preciso olhar para o Felipe e ver a operosidade da fé dele. O amor abnegado dele pela noiva. Amados, o quanto nós temos demonstrado essas virtudes pela noiva do Cordeiro. Porque a comunidade Cristo para as Nações, ela é parte, é noiva. Temos falhas, temos erros, temos inúmeras. Eu poderia citar inúmeras, mas eu prefiro olhar com os olhos de fé. Amém. Com um olhar de amor. Porque um exemplo de amor, um amor que trabalha, é o tipo de sacrifício envolvido em cuidar de alguém que precisa se recuperar. Alguém que ninguém mais dá nada por essa pessoa. Esse é o amor que o Senhor nos chama a dar. Quando todo mundo já não dá mais nada. Mas o Senhor nos chama para ser abnegados em amor. Se esforçando em amar. Em recuperar aquilo que é dele. E a terceira virtude que eu queria destacar, a esperança que permanece. Se a gente fosse pensar, né, a frase aqui que Paulo usa, firmeza da esperança, a gente poderia traduzir literalmente como perseverança inspirada na esperança. Entenderam ou não? Sim. Porque se a nossa perseverança ela é inspirada pela esperança, como que nós vamos ser perseverantes? Porque a perseverança, ela se baseia na realidade daquilo que nós cremos. E o correto é a gente ter essa perseverança baseada naquilo que nós cremos, na nossa total esperança vindoura. Jesus Cristo. Amém. Emanuel, Deus conosco, Ele virá. Amém. Ele virá. A gente prossegue para conquistar aquilo que já foi conquistado por Jesus Cristo. Não é isso que fala Filipenses 3? Diz assim:
Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Filipenses 3:12. Então a perseverança é prosseguir para o alvo, é prosseguir para o prêmio. A gente esquece, sabe? A gente perde da memória, a gente se perde, eu não sei, a gente não consegue entender que o prêmio já está reservado em Cristo. E é o único prêmio interessante que, se você pensar, a traça não corrói, o ladrão não rouba, e a beleza desse prêmio, ele nunca se perde, porque a coroa é imarcessível. Amém. E ela está reservada a nós. Por isso a gente continua perseverando, consciente que há um prêmio a ser conquistado. Em 1 Coríntios 9:24, Paulo fala assim: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Não é isso que ele fala? Quem achou aí? 1 Coríntios 9:24. Não sabia que vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Por quê? Todos nós precisamos ganhar esse prêmio. Vocês me permitem fazer uma pergunta? Como está sendo a sua corrida? Vou aumentar um pouco a pergunta. Vocês estão correndo atrás do quê? Mais do que nunca, o presente, o hoje, para nós está sendo terrível de se viver. Tá ou não tá? Que coisa mais difícil que tem sido assistir os noticiários, né? Não é? Por que ninguém consegue assistir? Vocês se lembram? Eu já preguei aqui uma vez também uma palavra tremenda que Salomão em Provérbios fala, né? Que a esperança que desvanece nos adoece. A esperança que se vai, que se perde, nos deixa doentes. Nós precisamos correr o dia a dia. Está difícil? Tá. A gente olha, parece que o quadro só piora, em vez de melhorar, não é isso? Eu cheguei aqui a primeira vez, estava solto ali, né? Essa semana eu cheguei, aqui estava parecendo um vulcão, né? Já estou secando e tal, vamos recolar, né? Mas a minha esperança não está nisso. Amém. A minha esperança está em que há dias melhores. Dias na presença do Senhor, no propósito do Senhor. Eu creio que Deus, na sua soberana grandeza, Ele vai nos levar a suportar esses dias. E sabe qual é o remédio para a gente suportar esses dias tão terríveis que nós estamos vivendo? A nossa firmeza na esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Oh, aleluia! Eu sei.
Se a gente fosse falar um pouquinho de gramática aqui, né? Me permitam pensem comigo, né? Os genitivos da fé, do amor e da esperança, eles são caracterizados aqui pelos princípios geradores. Vocês percebem? O que está destacando a fé, o amor e a esperança? A operosidade, a dedicação e a firmeza. Esses 3 princípios geradores aqui, eles deixam a sua marca, né? Aumentam, destacam os genitivos, os verbos fé, amor e esperança. Portanto, as obras são produzidas pela fé e são características da fé. A dedicação, ou a obra, ou o trabalho é motivada pelo amor, que é característica do amor. E a firmeza, ela é caracterizada pela esperança. E aí nós voltamos nas 3 virtudes que não pode deixar de faltar na nossa vida: fé, esperança e amor. Aí eu estou com Paulo quando ele fala: o maior é o amor. Mas é o amor platônico? Não. É um amor abnegado. O amor que se entrega ao irmão. É o amor que tem esforço. Um amor que é motivado. Então, se você quiser grifar na sua Bíblia aí os versículos 3 e 4, porque aqui está a chave da graça que precisam estar evidentes na vida em comunidade. Operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança em Jesus Cristo. Amados, quando a gente coloca a nossa consciência rendida à palavra de Deus, a gente vê o que é o sucesso, a gente vê o que é a prosperidade. Por isso eu concordo com alguns escritores, né, que dizem que essas virtudes elas são impossíveis de se medir, porque elas são grandes, elas são multiplicadas. Porque pensa um pouquinho aqui, cada uma dessas 3 virtudes, na vida do Felipe, na vida da Tânia, do João Alfredo, da Márcia, ela expande. Ela cresce. Não tem como se medir. Porque ela é generosa, ela é graciosa. Ela anula, destrói, quebra barreiras. E para mim, a maior razão que essas virtudes não têm como ser medidas, porque elas são dádivas de Deus para mim e para você. Nós não podemos esquecer que nós temos uma responsabilidade que nós vamos prestar conta. Porque aquele que tem dado, ele vai cobrar. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele tem sido generoso. Aí você fala, mas eu não tenho. Segue o conselho de Tiago. Busca no Senhor. Pede ao Senhor que Ele dá. Ele dá. Ele quer que todos nós andemos nessas virtudes.
E o resultado de toda esse elogio que Paulo está fazendo à igreja de Tessalônica, e oxalá o Senhor fale de nós como comunidade Cristo para as nações. Se você começar a partir do verso 5, Paulo começa a falar o resultado dessas virtudes quando elas são reais na vida da igreja. Porque ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra e posto que em meio a muita tribulação e com alegria no Espírito Santo. Amados, a tribulação não pode nos parar. A tribulação, as dificuldades não podem nos parar. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo está falando, a operosidade, a abnegação, a firmeza da esperança produz frutos. E não podemos esquecer o que Paulo fala no versículo 4, que eu creio que aqui é real para mim e para você. O Senhor está falando para mim e para você essa noite. Irmãos amados de Deus, não se esqueçam, reconheçam a vossa eleição. Somos eleitos de Deus. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu e nos chamou para algo, para fazer parte desta obra. E eu queria te dizer uma chave importante aqui, que a dinâmica essencial na transformação espiritual que eu e você precisamos é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo, quando ele trabalha na nossa vida, ele vem com poder. Poder que quebra, que transforma, que traz a luz. Quando o Espírito Santo faz a obra dele em nós, o Evangelho ele passa a ser visível, audível. A gente passa a transpirar a essência da graça. O poder do Espírito Santo trabalha dentro de nós e nos faz falar com santa ousadia, com santa intrepidez, com santa coragem. E outras vezes não precisa falar. A nossa presença irradia a luz e as trevas são dissipadas. Amém. É o poder do Espírito Santo trabalhando em nós. Porque a gente recebe o poder do Espírito Santo e a gente começa a falar com clareza e com ousadia. Não tem nada que nos impede. Mas sabe o que acontece que às vezes a gente tem sido mal sucedido? É porque a gente quer falar o que está aqui. E quando a gente fala o que está aqui, sai um monte de caca. Não é isso que Paulo fala? Que toda a sabedoria dele era como esterco. Mas quando você e eu falamos cheios da presença do Espírito Santo, a palavra traz luz para aquele que está em trevas. Amém. Nós precisamos parar de falar
influenciados pelo populacho. Parar de ouvir o populacho e começar a ouvir a voz do Espírito. Começar a ouvir a mensagem do Evangelho. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu tenho experimentado. Nunca o Evangelho falou tanto como tem falado nos nossos dias. Mas como está o nosso coração? Endurecido ou está receptivo? Porque aquele que está recebendo do Senhor, ele se torna um receptáculo. Então ele começa a falar das coisas do alto. E vai quebrando barreiras. Vai quebrando toda a resistência. E a mensagem do Evangelho vai sendo transmitida. Sabe, queridos, a forma que Deus escolheu para impactar reinos e nações não foi a guerra, não foi as armas, mas foi o poder da palavra. A palavra que emana do trono de Deus. A palavra que sai do coração de Deus, ela impacta. Porque ela é cheia de virtude, de unção, de autoridade. Quando a gente ora no poder do Espírito Santo, o coração queima. Os olhos se abrem e a boca fala. E sabe, amados, algo que eu tenho pensado? A gente tem parado tanto de falar do Evangelho e tem falado tanto das coisas do mundo, sem amor, sem esperança. Aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. A gente precisa cada vez mais buscar o Espírito Santo para Ele fazer uma transformação. Como nós precisamos ser transformados, ser impactados. E aí nós vamos ver resultados. Vai ver os feixes. E para concluir, versículo 8. O resultado de tudo isso mostra o que é a ação do Espírito Santo quando a gente tem uma operosidade na fé, uma begnação do amor e uma firmeza na esperança. A nossa vida começa a repercutir isso. Que ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Glória a Deus.
Amados, esse é o meu sonho. Minha oração, que essa comunidade, Cristo para as Nações, vai repercutir. Vai repercutir. Porque a palavra do Senhor tem sido falada. E por muitos lugares. E a minha oração tem sido que famílias deixem ídolos. Porque eu me lembro, há muito tempo atrás, o deixar ídolos era aquela coisa, né? Deixar imagens, escultura. Hoje existem outros ídolos que têm tirado totalmente a igreja do centro, do foco. Mas que nós possamos ser como a igreja em Tessalônica, que é centrada em Jesus Cristo e focada naquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu profetizo que essa comunidade vai repercutir e muitas vidas vão se converter verdadeiramente ao Senhor. Amém, queridos? Ah, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor. Senhor, permita que as virtudes, fé, esperança e amor sejam presentes em nossa vida, Senhor. Tu sabes aquilo que tem sido dificuldade para nós em exercer essas virtudes. E eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, vem com poder, Senhor. Ó Espírito Santo, vem com poder. Tu conheces cada um de nós, Pai. Tu sabes o nosso coração, Senhor. A nossa dedicação em servir a Ti. Senhor, todo espírito contrário, tudo aquilo que tem se levantado do inimigo para tirar o foco, caia por terra. Que nós possamos crescer numa fé operante. Que o amor de Cristo seja sem medidas em nossa vida. Principalmente ao cuidado da sua noiva e dos irmãos. E que a firmeza da nossa esperança seja firmada na âncora da nossa alma, Jesus Cristo, porque Ele vive, Ele reina, Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, está olhando para mim e para você, neste momento, está vendo as nossas dificuldades e está liberando unção, graça. Receba. Oh Senhor, Tu sabes aquilo que nos falta, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, nos capacita a ser cheios, Pai, operantes na Tua obra, Senhor, firmes nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus é bom. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Com fé.